Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Todos acharam? Diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Método de evangelismo. Qual o melhor método de evangelizar? Qual o melhor método de atrair o mundo para Jesus? Qual a melhor maneira de ganharmos almas? Qual a melhor forma de nós pregarmos Jesus? O que você deve fazer para ser um ganhador de almas? Qual é o melhor método para isso? A Bíblia, ela é bem verdadeira quanto a isso. A Bíblia é bem eficaz quando ela se refere ao evangelismo. A gente sabe que o nosso maior exemplo se chama Jesus Cristo. Hoje nós somos privilegiados de termos conhecido Jesus, né? De termos tido a oportunidade de termos aceitado Ele. Eu sou eternamente grato, né, ao Senhor Jesus pelo que Ele fez. Mas eu não posso ser grato ao Senhor só de boca. Eu não posso ser grato a Deus só de palavra. Obrigado, obrigado e obrigado. Eu tenho que fazer algo para demonstrar essa gratidão. Não é simplesmente nós aceitarmos Jesus e guardarmos Jesus, né, dentro de nós. Porque a palavra dele, né, o Evangelho, ele diz para nós irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho a toda criatura. Então, é mandamento, diga comigo, é mandamento. O Senhor, Ele nos manda pregar o Evangelho. Isso é papel de todo aquele que ama, né, o seu próximo, que não quer ver as pessoas perecendo, que não quer ver as pessoas indo para o inferno, porque a Bíblia diz que quem morrer sem, né, a salvação vai herdar a condenação. Então eu trouxe para a igreja um estudo que eu achei muito importante. E tudo que eu acho importante eu gosto de trazer para a igreja. Vamos lá. Nunca na história da igreja houve um tempo com tantos projetos evangelísticos, campanhas, congressos, seminários, cruzadas, todos prometendo ser o estopim de um grande avivamento. As técnicas de evangelização são cada vez mais criativas. Os cursos, os treinamentos
e as escolas de evangelismo se multiplicam pela terra, e até existe um aparente crescimento, repito, um aparente crescimento do número de evangélicos. As igrejas e denominações se espalham. Muitas são as estatísticas de crescimento, são divulgadas como grande trunfo e ufanismo. Irmãos, nós, nesses últimos tempos, nós temos visto o enorme crescimento de denominações, de igrejas e também de projetos que essas igrejas elaboram. Eu dou graças a Deus porque eu acredito que Deus está manifestando nesse lugar o querer dele, a vontade dele, o que a igreja deve fazer, como que a igreja deve, se comportar. Então, muitos projetos estão aí sendo feitos, conforme a gente acabou de ouvir, São técnicas, de evangelização, são campanhas, congressos, seminários, cruzadas. Então, todos esses projetos prometem que ali vai acontecer o avivamento. Eu não sei se as pessoas estão entendendo o que é avivamento, porque os movimentos que acontecem hoje, as maneiras de evangelismo, os métodos usados para atrair essas pessoas, é que tem chamado a atenção. Eu estava vendo um pregador falando que tem uma determinada igreja que montou um ringue dentro da igreja para atrair jovens com lutas, artes marciais, e tudo mais. Então, os métodos que as igrejas estão usando para atrair as pessoas para dentro das igrejas é que tem chamado a atenção. E aí eu quero compartilhar com vocês, irmãos, qual é a maneira correta, qual é a maneira certa de nós, irmãos, cumprirmos o ID do Senhor. O maior e melhor método de evangelismo é o que está contido na Bíblia. O nosso maior exemplo de evangelista se chama Jesus Cristo. Amém, igreja? Entretanto, existe algo de errado na igreja. Se olharmos para a igreja primitiva e para o tempo dos grandes evangelistas e desbravadores missionários, não há como negar que a igreja carece de poder em seu evangelismo. Carece de quê? Poder. Por mais que cresça, a igreja não tem sido verdadeiramente sal na terra ou luz no mundo. A igreja não influencia a sociedade, livrando-a do pecado e do domínio das trevas. Nem mesmo a própria igreja experimenta uma revitalização interna. Deus não tem descido com seu temível poder e graça transformadora. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. A igreja não tem sido influência no mundo para tirar o pecado. A gente tem visto as pessoas indo para o evangelho, mas não mudando, não se transformando. E eu aprendo com o próprio evangelho que toda palavra, toda instrução, todo conselho, todo exemplo, toda parábola que tem na Bíblia é para confrontar esse mundo. É para quê? Confrontar esse mundo. Quando alguém lê a Bíblia
ele tem que ser confrontado. Quando alguém estuda a Bíblia, ele tem que ser confrontado. Como assim, pastor? Ler e ver que a vida dele não é compatível com a palavra. Como que alguém, meu irmão, vai entrar no reino de Deus? Quem entrará no reino de Deus? Então, nós precisamos entender que se não for pelo Evangelho, se não for pela palavra de Deus, não haverá entrada no reino de Deus. Não é métodos humanos, não é métodos mundanos, não é nada que contém nesse mundo, meu irmão, que vai fazer com que a pessoa entre no reino de Deus. A maneira como as pessoas estão sendo atraídas para dentro da igreja não é a maneira correta, não é a maneira certa, não é a maneira bíblica, não é a maneira bíblica. Tem uma coisa que ficou na minha mente quando eu li, dizendo assim, que a igreja não precisa fazer nada para atrair o mundo. A igreja não precisa se igualar ao mundo para atrair o mundo. Por quê? Porque o mundo, quando ele se cansar do mundo, ele vai querer buscar algo diferente. Ele vai querer buscar na igreja algo que não tem no mundo. Ele vai querer ver na igreja algo que ele não é e não vê no mundo. Mas isso não está acontecendo hoje, irmão. Quando uma pessoa se cansa do mundo, ela vai para a igreja. Quando ela chega na igreja, ela vê o mundo dentro da igreja. É ou não é? Eu estou falando daqueles que estão cansados do mundo. Aqueles que procuram algo novo, aqueles que procuram algo diferente. Desde o jovem, do homem, da mulher, da criança. Então a gente está olhando para a modernidade. Ontem eu estava vendo uma pregação que eu falei, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Um grande pregador na mídia. Eu estava assistindo no canal Gênesis. Um pregador dizendo que a igreja tem que se modernizar. Que a igreja não pode... porque o mundo está se modernizando e a igreja não pode ficar para trás. Eu não vou lembrar tudo. Eu queria ter tido como gravar para poder passar aqui. Mas eu fiquei assim, eu falei, não acredito no negócio desse. Mas, irmão, o que tá... Olha, esse pregador é muito conhecido, tá? Muito conhecido. E aí ele dizendo que ele vai fazer olha para você ver, projetos. Ele falou que vai fazer um seminário na igreja dele para pregar, ministrar para as pessoas que elas têm que ir para o mundo e modernizadas, né? Porque o mundo tem que ver que a igreja está moderna, o mundo tem que ver que a igreja está acompanhando o progresso. Olha só, a igreja acompanhando o progresso do mundo, que tem que ter sim homens especialistas em determinadas áreas, que não sei o que e tal, né? E eu olhei aquilo e falei, Jesus, meu Deus, as coisas realmente... E ele falando que a igreja, né, ela não pode ficar ultrapassada com os pensamentos tradicionais. Ele ainda disse essa palavra. A igreja não pode ser uma igreja tradicional. Eu não digo tradicional. A igreja tem que ser o que a palavra do Senhor está dizendo. A igreja, ela tem que fazer o papel de igreja e não o papel que o mundo faz. O mundo ele tá evoluindo, o mundo está modernizando, o mundo está crescendo. Pode modernizar, pode crescer, pode se especializar, pode se informatizar, mas só tem uma maneira de nós buscarmos a Deus: é de joelho. É de joelho. É orando. Não tem outro método de nós buscarmos a Deus, não tem outra maneira de nós adorarmos a Deus, não tem outra forma de nós falarmos com Deus.
a não ser de joelhos, orando e buscando o nome santo do Senhor. Então, irmãos, infelizmente, as igrejas estão tomando rumo totalmente perigoso. Muitos irmãos, olha, eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho que tomar cuidado para não desviar do caminho do Senhor. Eu tenho que tomar cuidado para não pregar aquilo que não está dentro da palavra do Senhor. Então, esses métodos de evangelismo, essas formas de evangelismo que estão aí sendo pregadas na mídia, sendo faladas na mídia, porque as pessoas acompanham isso, as pessoas olham isso, e elas querem que as igrejas que elas congregam seja igual às igrejas da mídia. Então o perigo que está acontecendo e o povo não está prestando atenção, as lideranças, os líderes não estão prestando atenção, aqueles que têm, a missão de pregar, a missão de comandar, eles não estão prestando atenção no que está acontecendo. O que há de errado com a igreja? Principalmente a mensagem. Perdemos a autenticidade do evangelho e estamos pregando um evangelho social, sintético, repleto de meias verdades. Meias verdades. A igreja precisa reaprender a evangelizar. Jesus é a fonte da evangelização. Vejamos como ele evangelizava. Nosso maior exemplo é Jesus. Então vamos ver como Jesus evangelizava. Número 1, anunciando o reino de Deus em primeiro lugar. Anunciando em primeiro lugar o quê? Diga, não é prosperidade, não é cura, não é libertação, não é salvação, é o reino de Deus. Quem está entendendo isso? O que Jesus anunciou? Salvação? Prosperidade? Cura? Libertação? Jesus anunciou o reino de Deus. João Batista, o que ele pregou? Ele pregou salvação, ele pregou prosperidade, ele pregou cura, ele pregou libertação, ele pregou o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Quem está entendendo isso? O foco da pregação de Jesus sempre foi o reino de Deus. Foco, o que é foco? Alvo. O que é alvo? Objetivo maior. Reino de Deus. Jesus nunca ensinou a salvação como objetivo final, mas como porta de entrada para o reino. Por exemplo, Jesus pregou o quê? O reino. Para entrar no reino tem que estar o quê? Salvo. Então salvação não é o final, salvação é a entrada. Quem está entendendo, diga. Qual é o foco da pregação de Jesus? Não foi salvação, foi o reino de Deus. Amém? Amém? Agora, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Eu tenho que buscar a minha salvação. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que me tornar nova criatura. Eu tenho que renunciar às minhas vontades. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Quem está entendendo isso? Eu tenho que declarar: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Amém? A igreja está tão preocupada em pregar a salvação e tem se esquecido de pregar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o quê? Salvação? Buscar primeiro o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, para eu buscar primeiro o reino de Deus, irmãos, eu tenho que abrir mão da minha vida, correto? Jesus abriu mão da vida dele, de glória, de majestade, de príncipe, de filho querido. Jesus abriu mão
do trono, da coroa. Ele abriu mão de tudo isso por nossa causa. E o mínimo que nós devemos fazer é também abrirmos mão da nossa vida por causa dele. Amém, igreja? Mais detalhes sobre esse tema estão na lição que nós vamos falar agora. Então, número 1, anunciando o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus evangelizou pregando em primeiro lugar o reino de Deus. Existe um reino ao qual quem for salvo fará parte dele. Então, Jesus ministrou isso. 2, pregando o caráter de Deus. Aí vai entrar o texto que nós lemos agora, né? Um jovem rico, de posição, corre até Jesus, ajoelha-se aos seus pés em busca da vida eterna. Um modelo de cidadão, aquele jovem. Ações corretas e morais desde novo. Tinha princípios. Ele era bom filho, ele era puro, ele era bem sucedido, ele era honesto e etc. Quer dizer, ele tinha princípios. Amém, igreja? Um peixão que qualquer evangelista gostaria de apresentar o plano de salvação. Um peixão, qualquer evangelista gostaria de apresentar um plano de salvação para essa pessoa. Por quê? Porque ele tinha princípios, porque ele tinha, né, tudo aquilo que uma igreja procura. Está entendendo? Um líder e dizimista potencial para nossas igrejas. Ele era riquíssimo, né? Um grande membro para essa igreja. O tamanho do dízimo da criatura que seria para a igreja. Jesus não olhou isso. Jesus não atentou para isso. Jesus não ficou preocupado com isso quando aquele moço foi procurá-lo em busca da vida eterna. Quem está entendendo? Jesus volta a atenção do jovem para o único que é Deus. Quando Jesus diz, por que me chamas bom? Bom só um, Deus. Não há como falar de salvação sem estabelecer o lugar de Deus. Jesus aponta para a santidade de Deus. Sem entender a santidade de Deus, o homem não entende sua condição de pecador. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 5. Vou ler aqui para vocês. Vocês só escutem. Isaías 6, verso 1 ao 5. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso aí é para nós entendermos o seguinte: sem entender a santidade de Deus, o homem não entende sua condição de pecador. Sabe qual é o maior mal da humanidade? É Deus ser bom. Deus ser bom. Irmãos,
nós temos que entender essa santidade de Deus. Santidade de Deus. Aí eu lembro da história de Pedro, quando Pedro estava no barco, Jesus entrou no barco, né? Quando Pedro percebeu que era Jesus, o que Pedro falou para Jesus? Senhor, desce do meu barco, porque aqui é pecado. Sou pecador, meu barco é pecador, frequenta pessoas pecadoras, o Senhor é santo, o Senhor nem é digno de estar aqui. Quem está entendendo isso? Pedro reconheceu a santidade de Jesus. Não é à toa que Jesus perdoou Pedro e foi atrás de Pedro quando ressuscitou. Porque Jesus viu que o coração de Pedro era quebrantado, mesmo ele sendo do jeito que ele era. Daí a gente entende também porque que a Bíblia diz, que o Senhor diz assim: vinde a mim como estais. O Senhor, Ele recebe qualquer criatura. Qualquer criatura. Quem está entendendo, diga amém. As pessoas vão a Deus buscando bem-estar, solução para os seus problemas. Elas são o centro de tudo. Você já prestou atenção que 99,9% do povo que frequenta a igreja é por necessidade? Não é por amor? Uns vão por amor, outros vão pela dor. 99,9999999, sem fim de 9, das pessoas que vêm para a igreja é para buscar bem-estar, é para buscar soluções para os seus problemas. É raro você ver uma pessoa que vem para a igreja, meu irmão, simplesmente pelo fato de Jesus ser quem Ele é. Vim reconhecedora, né? Eu sou pecador, indigno, impuro, lábios impuros, mente impura, coração impuro, pensamentos impuros, vivo num mundo de pessoas impuras, sou cercado de pecadores, e eu reconheço a soberania do Senhor, reconheço o que Ele fez, e eu quero servi-lo, eu quero entregar minha vida a Ele, por amor. Irmão, tá igual o mico-leão dourado, tá em extinção esse tipo de busca. O povo buscar a Deus por amor, tá raríssimo, raríssimo. E aí onde é que surgem, né? Surgem os projetos, né? Os métodos de evangelismo. O pregador fazer marabalismo dentro das igrejas, né? Coisas mirabolantes, projetos mirabolantes para atrair as pessoas para dentro da igreja. Irmãos, quem é que não gosta de pregar para uma plateia lotada? O maior sonho de um pregador, e eu não sou diferente, o maior sonho do pregador é pregar para uma igreja lotada. Aqui, se tivesse lotado. Se fosse uma igreja maior, lotada. Eu já fui pastor de uma igreja que cabia 200 pessoas. Eu já preguei num salão que estava lotadinho. Acho que tinha umas 50 pessoas, porque cabia 50 pessoas. Tinha mais pessoas de pé, que era lá no tribunal, né, que a gente ia pregar lá meio-dia, no horário do meio-dia. Então assim, já preguei para um auditório lotadinho. É um sonho de qualquer pregador, irmão. E eu não sou diferente. Mas eu não posso ficar doido por isso e querer de qualquer maneira encher esse auditório aqui, encher esse local aqui, para ter, né, um grande público para me ouvir, mesmo sendo bom. Está entendendo? Diga. Mas o que está acontecendo hoje? E qual é o maior mal da igreja hoje? Como que essas pessoas estão sendo atraídas? Como? Por exemplo, você hoje, terça-feira, dia de chuva, acabou de cair uma chuva abençoada, né? Qual é a sua motivação de você estar aqui hoje? Qual é a sua motivação de você ter saído da sua casa, né? Talvez aqui tem pessoas que chegou do serviço agora há pouco e talvez nem passou em casa, já veio direto, chegou do colégio, veio direto. Qual é a tua motivação para estar aqui hoje? Então,
O que está acontecendo hoje com as igrejas? Nós temos que ministrar hoje, o tempo é mau, nós estamos vivendo num tempo mau. As pessoas estão sendo atraídas por campanhas, né, por seminário, por cruzadas, né, por métodos. Tem pessoas que só frequentam quando tem campanha, quando tem corrente. Quando se era para vir à igreja pelo simples fato de amar a Jesus. Pastor, eu estou aqui por amor. Eu estou aqui por amor a Deus. Eu amo Deus. Eu amo o plano de salvação que Deus elaborou. Eu estou aqui por gratidão. Eu estou aqui porque eu quero abrir mão da minha vida. Eu quero servir a esse Senhor. Eu quero fazer parte dessa família aqui de Cristo. Eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar meu comportamento. Eu quero mudar minha maneira. Então, como que vai acontecer isso se as igrejas estão modernizando? Olha só, presta atenção, meu irmão. Hoje existe um evangelho de satisfação das necessidades. Evangelho de satisfação das necessidades. Como assim? Hoje em dia é pregado um evangelho segundo a necessidade da igreja. Qual é a maior necessidade da igreja, irmão? Qual a maior necessidade da igreja? Cura. Qual é a maior necessidade da igreja? Libertação e prosperidade. As igrejas neopentecostais, elas estão atraindo o povo em cima disso. Como? Em cima das necessidades da pessoa. Você está doente? Vamos para a igreja. Você vai ser curado. Você está atribulada? Ah, eu estou tendo pesadelo, minha vida é uma tribulação, eu não tenho sossego, eu não tenho paz. Vamos para a igreja, que você vai ter libertação. As pessoas estão sendo atraídas pela necessidade. Não é por Cristo, não é pelo reino. Jesus, ele pregou o reino. Então as pessoas estão sendo atraídas pelo evangelho que satisfaz a necessidade. Centrado no homem. Então hoje existe um evangelho de satisfação das necessidades, centrado no homem, do tipo, vamos ver aqui uns exemplos. O homem pecou e perdeu uma grande bênção, mas venha para Jesus e recupere sua bênção. O homem pecou e perdeu uma grande bênção. Então vem para Jesus que você vai recuperar sua bênção. Outra coisa, vem para Jesus e seus problemas se acabam. Receba prosperidade. Um evangelho fácil que não exige mudança. Não precisa se mudar. Não, venha buscar a cura, venha buscar a libertação, venha buscar a prosperidade. Entendeu, igreja? Mas e a mudança? E a transformação? Não, não precisa. Então, os evangelhos que estão sendo pregados são evangelhos de satisfação das necessidades. Mas o que as pessoas precisam é conhecer sua condição miserável de ofensores a Deus. O que mais a pessoa ela precisa? Ela precisa conhecer a condição miserável dela que ofende a Deus. O que você faz? É o pecado que ofende a Deus. Você tem que conhecer isso. Deus é Deus santo. Irmãos, o reino, de quem que é o reino? É de Deus, irmão. O reino é de Deus. Se Deus é santo, Deus não vai aceitar lá pecado, não. Tanto que a palavra do Senhor diz: não haverá choro, nem dor, nem sofrimento, nem ranger de dente, nem lágrimas, nem choro. Lá não vai haver nada disso. Entendeu, irmão? Agora, como que eu vou adquirir esse reino? Como que eu vou adquirir a terra prometida que Deus prometeu? Deus diz na palavra dele. Aí onde é que entra o princípio, que é a salvação. Então, para eu salvar a minha vida, eu tenho que perdê-la.
eu tenho que perder ela. A semente só brota quando ela morre. A semente só germina quando ela morre, quando ela seca. Então, para que nós possamos ter vida, a gente tem que morrer para o mundo. A gente tem que abrir mão. Você não pode ser do jeito que você é. Você não pode falar o que você fala. Você não pode pensar o que você pensa. Deus é santo. E na presença dele, ninguém é digno de nada. Deus é o quê? Santo. Na presença de Deus, não somos dignos de nada. Não somos dignos de nada. Não somos dignos de nada. Eu me lembro Paulo pedindo para Deus tirar o espinho da carne dele. Deus vira para Paulo e diz: a minha graça te basta. Pronto. Amém, igreja? A graça de Deus nos basta. Então, nós temos que entender isso. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Não adianta. Nós temos que pedir perdão. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós temos que, quando nós lemos o Evangelho, a luz do Evangelho brilha sobre nós. Nós somos atacados pela luz do Evangelho. As trevas que há em nós têm que ser arrancadas. E como que é arrancada? Pelo Evangelho. Nós lemos aqui agora há pouco, na hora do nosso ciclo de oração, avivamento. O que é avivamento? Avivamento é exatamente o que nós estamos falando aqui. É a transformação do caráter, da personalidade, né? A pessoa era de um jeito, o Evangelho mudou ela. O Evangelho transformou ela. E o que nós estamos vendo dentro da igreja, irmão? A pessoa chega do jeito e fica do mesmo jeito. Para você ter uma ideia de como que está hoje o crescimento, né? O evangelismo. Eu vou evangelizar para uma pessoa que está lá no mundo, cantando as coisas do mundo. Aí eu vou evangelizar para ela, ela aceita Jesus e continua sendo da mesma forma, fazendo a mesma coisa. Como? Que evangelho é esse, irmão? De Cristo não é. Sabe que evangelho é esse? É o evangelho da satisfação das necessidades. Não, vinde a mim como estais. Pode vir cantando, mundano. Aonde que fica, irmãos, o texto da Bíblia que diz que quem ama o mundo não ama Deus? E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus? Que não tem condições de você sentar nas duas mesas. Não tem como você agradar dois senhores. Onde é que fica isso? O evangelho que está sendo pregado aí é um evangelho de satisfação das necessidades. A irmã está precisando de quê? Eu estou precisando de bênção para minha família. Estou com um problema na minha família. Então vamos para a igreja. Vamos para a igreja que sua família vai ser toda salva e toda liberta. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4 e a coisa até piorando. Aí daqui a uns tempos a irmã vai sair da igreja. Por quê? Porque o que atraiu ela para a igreja foi a salvação da casa dela. Não houve a salvação. Desanimou. Quem está entendendo isso? Mas o que está acontecendo é exatamente isso. Como crerão naquele de quem não ouviram? Romanos 10, 14. Como crerão naquele de quem não ouviram? Como que eu tenho que pregar Cristo? Como um santo que não aceita pecado. Está entendendo? Diga. Nós não temos que ser como o mundo. A igreja, olha para mim, se o mundo vai para cá, a igreja tem que ir para lá. Se o mundo mudar de direção e for para cá, a igreja tem que ir para lá. É o contrário. A igreja de Cristo, ela sempre vai andar o oposto, os caminhos do mundo. Se o mundo prega uma coisa, Cristo prega outra. Se Cristo prega uma coisa, o mundo... Olha, a coisa é tão séria, mas tão séria, que a palavra de Deus diz assim: eis que vos dou a paz, não como o mundo dá. Você tem uma ideia. Então, as coisas do mundo não tem nada a ver
com o Evangelho de Cristo. Quando nós aceitamos Cristo, quando nós aceitamos o seu Evangelho, a nossa vida tem que ser transformada, tem que ser mudada. Então é o que nós estávamos falando agora há pouco, confrontando o pecado. Você tem que convidar uma pessoa para vir para a igreja, mas é para mudar de vida material, não. É para mudar ela. Entendeu? Como que uma pessoa vai ganhar? Como que uma esposa vai ganhar o marido dela, irmão? Para Cristo, se ela não mostrar uma diferença das outras mulheres mundanas. Como que um homem vai ganhar a mulher para Cristo, se esse homem não mostrar para essa mulher que ele é diferente dos homens mundanos? A esposa tem que praticar algo totalmente diferente do que o mundo pratica. O marido tem que praticar algo totalmente diferente do que as mulheres do mundo praticam. Se a esposa mundana xinga, a esposa de Cristo não xinga. Se o marido do mundo apronta, o marido cristão não pode aprontar. Esse é o Evangelho de Cristo. E é esse Evangelho que nós temos que correr atrás dele. E é esse Evangelho que tem que ser pregado e o que tem que ser obedecido. Então eu dou graças a Deus porque Deus está dando a direção para nós, está dando a direção para nós andarmos. Qual é o Evangelho que Ele deixou para ser ministrado e para ser seguido. E é esse que nós temos que seguir. Amém?